queria agradecer que o professor Fábio Carramaschi aceitou o convite de trazer para nós uma iniciativa que ele teve para gestão da pandemia. Nessa fase da pandemia, ele tem uma clínica robusta, é um dos maiores movimentos de São Paulo há muitos anos, foi meu professor em toda a minha formação, eu devo muito a ele. Publicamente, eu vou dizer que no Pérola Byton eu fiz a minha carreira lá e eu devo tudo ao Fábio. Assim, eu não tenho por que não reafirmar isso. E o Fábio sempre foi uma pessoa de destaque, que sempre esteve na frente de todos, com as suas iniciativas, com o seu desempenho profissional. E a gente queria ouvir agora do professor Fábio o que aconteceu com a estrutura dele, com ele, com a cabeça dele, para lidar com essa situação que nós estamos vivendo agora. Fábio, a gente quer ouvir você. Bom, inicialmente, Felipe, obrigado a você pelas suas palavras, obrigado à Sociedade Brasileira Regional de São Paulo, com você na presidência, ao Zé Otávio, ao Rodolfo, que está participando dessa entrevista. Eu sou assim muito grato de verdade por essa oportunidade e gostaria de, quem sabe, a gente não consiga deixar uma mensagem positiva no meio dessa catástrofe, né, que nós estamos passando em termos mundiais. Então, eu resumiria assim 2 pequenos aspectos rapidamente. Um aspecto pessoal. Então, o aspecto pessoal que eu adotei, e eu diria, por que não estimular as pessoas e os colegas a adotar? Que aquela coisa do cuidar desse nosso entorno mais pessoal. Então, cuidar da família, dos entes queridos, procurar dentro da nossa quarentena estar nesse dia a dia da melhor forma que nós pudermos. Também algo que eu sempre procuro passar para os pacientes, nessa hora em que a gente está na quarentena, por que não se atentar a mais para a nossa alimentação, para o nosso exercício dia a dia, para a nossa qualidade de vida como um todo? Eu acho que isso é um aspecto fundamental, porque eu diria assim, é como se a gente fosse atravessar uma piscina por baixo d'água. E a gente não sabe se essa piscina tem 3 metros, 5 metros, ou se nós vamos ter que atravessar 15 metros debaixo d'água, né? Então, nós precisamos ter fôlego, nós precisamos respirar fundo, ter paciência, resiliência, isso do lado pessoal. No lado profissional, o que eu procurei fazer? Eu procurei ser, digamos, ortodoxo, né? Então, de cara, aonde que eu poderia cortar os meus custos? Então, logo na primeira semana, eu procurei negociar o aluguel da clínica, negociar o condomínio, ver o que eu poderia fazer para preservar, sim, a minha equipe, porém de uma maneira objetiva, de que a gente possa perdurar de novo. Não sabemos quanto tempo que a gente vai ter fôlego, precisar ter fôlego, né? Então, essa iniciativa que você falou da clínica é uma coisa pequenininha, é uma gotinha no meio de um oceano, mas eu procurei pensar assim, ao invés de eu fechar a clínica total, por que nós não poderíamos ter um mínimo de atendimento para tentar aliviar alguém que procure o pronto-socorro? Então, a gente manteve a clínica nessa pequenina campanha, que é atendendo pacientes do SUS numa pequena urgência plástica ou dermatológica. Então, a princípio, com atendimento online, quando necessário, um atendimento presencial. Essa campanha está no meio dela, a gente se propôs a fazer um mês assim. Nesses 15 dias, a gente teve em torno de 5, 8 pacientes dia. Você vai falar, nossa, só 5, 8 pacientes. São 5, 8 pacientes que procurariam um pronto-socorro e que nos procuraram para uma pequena sutura, para uma unha encravada, para uma urgência alérgica, dermatológica, alguma coisa que a gente pudesse ajudar, né? Então, eu, voltando para os colegas, eu diria assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar no nosso retorno de uma maneira, usando aquele termo, fora da caixa. Eu acho que nunca mais será da mesma forma. Poderá ser muito bom,
mas eu acho que está nas nossas mãos administrar de uma forma, vamos chamar de inteligente, de uma forma no dia a dia, o que a gente pode fazer pela nossa clínica para ela poder reavivar de novo. Então, Fábio, você já incorporou esse recurso da telemedicina, uma maneira Na verdade, acho que a gente oficializou uma utilização que todos já estão fazendo há algum tempo. Foi muito bom que houve essa oficialização. E como é que você lidou com a possibilidade do contágio? Porque eu que tenho uma estrutura pequena, eu fechei. Ficou fechado, os funcionários, assim como você teve a sua negociação, eu negociei essa questão, férias antecipadas, depois suspensão do contrato de trabalho, numa maneira de protegê-los do ponto de vista da infecção, da contaminação e também de eu me proteger do ponto de vista financeiro com a clínica fechada. Como que você conseguiu lidar com essa questão de ter um paciente que pudesse estar com corona, ou como foi? Adotando no dia a dia essas medidas que nós fomos aprendendo juntos. Então, a telemedicina, como você falou, na verdade nós já fazíamos, do modo improvisado, mas nós já fazíamos. Aí aquela história, nossa, vamos cobrar ou não vamos cobrar? Olha, sinceramente, de modo geral, não está sendo cobrado, né? A gente acaba atendendo os nossos pacientes, atendendo uma consulta, e o que eu sempre procurei fazer nessa parte improvisada da telemedicina, puxa, eu ia operar, teoricamente, uma paciente que viria de fora, estava me consultando de fora. Quando eu via que eu tinha uma marcação de uma paciente, nossa, ela mora no Mato Grosso, o que eu procurava fazer? Eu me adiantava, eu ligava para a paciente e dizia, olha, aqui é Dr. Fábio Carramaski, o que você... Eu vi que você marcou uma consulta para daqui a um mês, daqui a 15 dias, o que você está pensando em fazer? Então, eu fazia essa telemedicina e não cobrava a consulta inicialmente, né? Quando a paciente vinha para São Paulo, eu, então, fechava a consulta, né? Eu já tinha essa pré-consulta com fotografia, sempre via WhatsApp ou e-mail, e isso se fechava. Então, eu acho que, como você está dizendo, é algo que veio para ficar, porque a gente também aprendeu agora que como é que estão os meus retornos de pós-operatório. Eu tenho ido ao consultório, às vezes 2 vezes por semana, atendo pontualmente pacientes de pós-operatório que eu vejo que é necessário, né? E procuro, com a telemedicina, dar assistência aos pacientes que não estão vindo presencialmente, né? Em relação aos funcionários, fiz o mesmo que você falou, puxa, a redução de 25% na carga horária, funcionário colaborador acima de 60 foi colocado fora do circuito, procurei adotar, caso a caso, em cada colaborador, o que eu deveria fazer. E estamos nos adequando ainda. Eu comecei agora pensando que nós já fôssemos retornar parcialmente e, infelizmente, não é possível. Infelizmente, nós estamos no momento ainda com 2, 3 semanas, quem sabe um mês, ainda cruciais. Então, eu acho que estimular as pessoas a fazerem uma movimentação nesse momento, eu acho inadequado. Agora, não dar assistência, por outro lado, também é inadequado. Então, a gente tem que, eu acho que ponderar o que nós devemos fazer nesse nosso dia a dia para tentar, da melhor forma, não desaparecer do circuito, né? Mas, ao mesmo tempo, não ser alguém sem cabeça que vai estimular as pessoas aí no teu consultório nesse momento, né? Me diz uma coisa, eu sei que você está atendendo no consultório de uma forma diferente, como você já comentou. Eu queria saber, assim, do teu coração, o que você está sentindo? Você acha que você está sendo mais útil? Você está se sentindo mais prazeroso? Qual é o teu sentimento atual? Olha, eu acho que foi, para mim e para toda a equipe, então, o Rodolfo, que está na nossa conversa, é um dos voluntários. Quer dizer, eu tive a satisfação de conversar pelo telefone com cada um dos assistentes, explicar qual seria essa pequenina campanha, e todos eles disseram, estamos dentro. Aí conversei com as colegas dermatologistas, idem, voluntariamente. Então, o que nós fizemos? Um plantão de cada dupla, digamos assim,
né? Cada dupla atende um dia. Teoricamente, são 4 horas de potencial atendimento, no sentido presencial. Agora, online, vários casos foram dados suporte. Quer dizer, a gente não pode até não ter resolvido, Zé Otávio. Puxa, aquele caso tinha, vamos brincar, casos reais. Nossa, o sujeito foi atropelado há 3 anos atrás, tinha uma úlcera crônica. Como é que nós vamos atender uma úlcera crônica ambulatorialmente? Você sabe do que eu estou falando, né? Então, agora, a nossa decisão. Vamos ao menos ligar para a pessoa? Vamos ligar para a família? Vamos tentar dar uma orientação? Vamos ver se dentro do SUS a gente consegue esse encaminhamento de um modo melhor? Se a pessoa não tem um convênio, como é que a gente poderia orientar com um curativo, com um cuidado? Embora a gente não fosse resolver, mas é aquela história. Você não gostaria de estar na linha de frente? Num sentido assim, se a gente for olhar que é uma guerra de saúde, nós, quando eu digo nós, é todo o sistema de saúde, nós é que estamos na trincheira. A gente só tem que elogiar as enfermeiras, o pessoal de assistência hospitalar, todo o pessoal que, nossa, está lá naquele dia a dia terrível que a gente vê pela televisão, ouve falar, lê a respeito. Eu adoraria, aquela história, daria medo, daria, mas eu diria, não dá aquela vontade, como falou a Neta outro dia, puxa, eu queria voltar a operar, eu queria estar mas nesse momento nós não podemos, né? Então eu acho que eu fico assim muito grato pela oportunidade que essa pequenina campanha nos deu de fazer um pouquinho, né? E eu acho que para a hora que a gente voltar, como eu estava dizendo, eu acho que a gente tem que realmente repensar cada um no seu nível de formação. Quando eu digo nível de formação, por exemplo, a cirurgia reparadora, que foi, em muitos momentos, desprestigiada dentro dos nossos hospitais e escolas, não da sociedade como um desejo, mas acabou ficando numa certa linha meio que à parte. Nesse momento, a cirurgia reparadora, ela pode, se o cirurgião tem essa formação, ela pode voltar forte. Então, eu diria para a sociedade, para os colegas que estão nos serviços de ensino, em todas as áreas, eu acho que a cirurgia reparadora pode nos acompanhar nesse retorno. E quanto à cirurgia estética, a gente precisa ter muito boa cabeça para como, em que momento, de que forma voltar a fazê-la, né? Eu queria te parabenizar, Fábio, porque nesse momento você teve a escolha de se isolar completamente, entendeu? Você poderia não estar interagindo com nenhuma paciente, você tem estrutura, tem equipe para isso, e você está mais seguro protegendo a sua família, porque toda vez que você sai de casa e vai para o consultório atender, você está quebrando, de uma certa Claro. forma, o seu isolamento. Então, realmente, é uma atitude incrível, porque outros estão simplesmente reclusos. Eu não estou aqui para julgar, mas eu acho que aqueles que se dispuseram a contribuir, a ir para a linha de frente, como você, como o Zé Otávio, no Hospital Ipiranga e tantos outros, é um diferencial, é uma forma de encarar a sua função como médico, como parte desse enfrentamento dessa situação tão extrema. E como é na sua família isso? Você tem apoio? Você está sob pressão por se expor mais e talvez trazer o vírus para casa? Como é que vocês estão lidando? Ou você isolou a família e ficou sozinho? Como que você fez essa estratégia? Eu tenho duas pequeninas histórias. Uma delas, o Felipe conhece, ele conhece a Lígia, minha mulher, que é geneticista. Nós temos 2 filhas de 17 e 15 anos. Essas 2 filhas moram com a gente, estão no estudo online e funcionando muito bem. Felizmente, a gente mora numa casa e então permitiu, como uma qualidade de convívio, uma coisa muito boa. Claro, como todo mundo, com atritos, tem dia que um não está bem, o outro não está na melhor forma, mas o fato é que a gente tem procurado todos fazermos exercícios, todos nos alimentarmos bem
e tocarmos esse convívio aqui em casa de um modo positivo. Aí eu tenho 2 relatos. Eu tenho 2 filhos mais velhos, um mora na Austrália há 14 anos, e ele, de todos nós, é o que está melhor, porque a Austrália é aquele continente, ele mora pertinho da praia, sempre trabalhou online numa escola de fotografia, então não mudou o trabalho dele, ele continua surfista, continua podendo surfar, com, claro, algumas restrições, mas a Austrália, dentro do cenário, está muito bem. Eu tenho, por outro lado, a história da minha filha, que mora em Nova York há 6, 7 anos e trabalha numa grande multinacional há vários anos, a L'Oréal, e o relato dela é terrível. Terrível no sentido, cada vez mais as restrições sendo impostas, cada vez mais, felizmente agora parece que o número de mortos se estabilizou, mas ainda assim é um relato impressionante de restrição e realmente de um clima, né, que a gente jamais podia imaginar que nós iríamos passar no mundo. Imagina, né, Nova York fechada, né, Manhattan fechada. E isso está acontecendo literalmente, né? Então, dentro disso tudo, é aquilo que eu estava falando. Eu acho que, eu agradeço o elogio que você fez, mas eu acho que a gente tem que buscar dentro de nós mesmos separarmos, se a gente for olhar as informações que a gente tem e os dados de realidade, pega o Brasil que está acontecendo, né? Eu acho que São Paulo, de novo, dá um exemplo. São Paulo, de novo, tem uma estrutura que está na frente numa série de quesitos. E eu gostaria muito de que isso fosse repensado no pós-Covid, do tipo o SUS. Olha que estrutura maravilhosa que é. Agora, não poderia ser aprimorado? Será que no pós-Covid nós vamos olhar saneamento básico de uma maneira diferente, o SUS de uma maneira diferente, entendendo de que a gente vive num mundo total de vasos comunicantes? Então, se uma comunidade aqui no Morumbi não está bem, nós não poderíamos estar bem. A gente teria, eu acho que a gente tem que sair disso mais solidário. A gente tem que sair disso. Eu acho que hoje, numa das minhas brincadeiras aqui em casa, eu passei a cuidar do jardim, porque o jardineiro não pôde mais vir e eu passei a cuidar do jardim. Agora eu sei o que é pegar as folhinhas no chão, o que é replantar uma coisa, o que é cortar uma grama. Enfim, eu estou dizendo isso brincando, mas eu acho que a gente tem que valorizar mais tudo que a gente tem ao nosso redor e entender que o ser humano que trata do nosso lixo, que cuida das coisas básicas no nosso dia a dia, eles têm que ser mais valorizados e de uma maneira autêntica da gente, não de uma maneira, sabe, artificial e que a gente não está nem aí, não estou culpando ninguém, é a sociedade que a gente vive, mas a gente pode melhorar. Doutor Fábio, tudo bem? Adolfo. Tudo certo. Bem, aproveitando o ensejo e a questão do seu dia a dia, bem, eu sei que o senhor lê muito, lê bastante, não só coisas de medicina, mas fora da medicina. E o que o senhor tem aproveitado para ler e para se atualizar? Porque eu sei que com certeza o senhor deve estar lendo alguma coisa, independente do que for. Então, queria que o senhor desse uma dica para a gente de coisas que o senhor tem lido para se atualizar, ou se o senhor tem assistido aula, porque eu sei que tem tido bastante live, e o senhor mesmo tem aproveitado para fazer algumas lives para orientar os pacientes. Então, se o senhor pudesse dar umas orientações aí para a gente. Eu diria assim, a leitura, né, é algo que não se força uma pessoa, né? Você vai ter que ler e tal. Agora, quando isso vem de pequeno, e felizmente em mim aconteceu, é como se fosse um ato contínuo. Então, eu assim, a princípio, gosto de intercalar coisas clássicas que eu nunca pude ler, assim, no decorrer da vida, mas ouvi falar, nossa, tal livro é imperdível. Então, de vez em quando, eu coloco um clássico. Eu, atualmente, estou lendo Incidentes em Antares, do Érico Veríssimo, né? Eu recém li Lírios do Campo, dele também, e gostei muito da história. Então, com Incidente de Antares, e você vai falar, e por que você se interessou tal? Eu vi uma crítica de que esse livro seria imperdível. E, de fato, eu estou assim, muito entusiasmado com esta leitura atual.
Eu recém li Paul Auster, 4321, que é outro livro maravilhoso que se passa em Nova York. Um outro livro que eu recomendo às pessoas de irem atrás. Clássicos que eu li há 2 anos atrás, é que eu pude ler Crime e Castigo, que é algo que, nossa, sempre tinha ouvido falar e é impactante em todos os níveis, e de fato é. Muitos filmes, muitos outros livros foram baseados, né, na história do Crime e Castigo. Agora, eu acho que não adianta forçar. Eu acho que a gente tem que, cada um de nós, ver o seu ponto de interesse, mas saber que o livro é uma janela aberta. O livro é uma história em que você entra e acho que faz toda a diferença, né? Entre você estar ou não estar lendo alguma coisa, e alguma coisa de interessante, melhor ainda. Dentro do interesse de cada um. Totalmente, exato. Exatamente, eu concordo, ainda mais agora que a gente tem ficado mais preso em casa. Eu acho que lendo algumas coisas a gente consegue espairecer e sair um pouco de casa, entre aspas, né? Que bom. Aliás, vou pegar umas dicas suas e vou aproveitar para ler. E como isso é um bate-papo, eu vou acrescentar em relação ao programa que a gente tem feito lá no seu consultório. Como relato. Tem sido bem interessante, e isso que o senhor falou, já são poucos pacientes por dia, mas os poucos que eu pude atender, eu consegui ver o quão importante isso foi para eles. Pacientes que a gente fez pequenos procedimentos, pequenas suturas, que para a gente parece uma coisa tão banal. O fato dele falar que ele ia esperar 4 horas no SUS, ou que ele já não tinha sido atendido em outro hospital porque tem muito paciente com Covid, ou que ele estava com medo de ir e não iria porque estava com medo de ser infectado. Então, acho que só isso já vale a pena. E é uma maneira de estar na linha de frente, sem necessariamente estar numa UTI, mas estar ajudando a população. Então, acho sensacional. Acho que a Maíra queria fazer uma pergunta para o senhor. Ótimo. Tudo bem, professor Fábio? Tudo legal. Queria que o senhor, eu estou gostando muito da entrevista, eu achei que foi bastante funcional, foi bastante direto ao ponto, gostei bastante. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para os residentes que estão fazendo a residência agora, ou terminando a residência, ou os recém-formados, porque existe uma ansiedade muito grande nesse período da vida normalmente, e agora, então, o pessoal está ansioso, não sabe se vai ter que repetir o ano ou não sabe como vai estar o mercado de trabalho, e eu estou vendo que o senhor consegue ter uma visão bem ampla disso tudo. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos mais novos. A mensagem que eu tentaria deixar é assim uma mensagem de real, né? Eu nem diria que é esperança, vai dar tudo certo. Quando eu digo vai dar tudo certo, é evidente que nós temos que plantar, é evidente que nós temos que esse vai dar tudo certo depende das nossas ações. Então eu diria para um residente, eu diria para alguém recém-formado, de que o que talvez tenha que ser diferente é a forma de trabalhar. Talvez a gente tenha que ter mais cooperativa de trabalho. Quando eu digo cooperativa, ao invés de você sair trabalhando sozinho, você de fato se unir a alguns colegas para você ter uma estrutura. Talvez a gente tenha que reavaliar de verdade os nossos gastos na ponta do lápis, no sentido de só fazer aquilo que o nosso fôlego permite fazer. Planejarmos a coisa não no longo prazo, mas dizer para alguém que está agora na residência, repare qual foi a importância agora da parte reparadora. Será que eu posso melhorar a minha formação na área de queimados, na área de reconstrução mamária, na área de mão? Ao invés, eu tenho 90% da minha carreira hoje em dia na área de cirurgia estética. Agora, eu lamento não fazer mais reconstrução mamária. Eu adoraria, né? Então, eu acho que a gente, em cada área da cirurgia reparadora, deve ficar muito atento com a oportunidade e não se desesperar. Nós temos o que fazer naquele nosso futuro. Agora, eu diria, analise você mesmo, você mesma, o que é que você pode fazer para tornar a coisa diferente e melhor. Eu acho que o que basta num ser humano, além da cultura, da capacidade que ele tem, é a capacidade de se doar. Isso eu acho maravilhoso, eu o cumprimento por isso, tenho meu respeito.
Muito obrigado. Eu queria agradecer ao professor Fábio a sua contribuição. Vai ser um registro que nós, se Deus quiser, ao longo de muitos anos, vamos poder rever onde estávamos em 2020. Muito obrigado, Fábio. É uma grande contribuição. Eu imagino que depois que outros colegas assistirem o seu vídeo, a sua entrevista, todos vão sair um pouco do conforto e vão repensar. Aqueles que estão muito protegidos vão ver que podem contribuir. Mais uma vez, muito obrigado.